Valdir Marino. Agora são 12 horas mais 4 minutos. Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do nosso Jornal da Sete, no seu segundo momento, aqui em nossos estúdios, no alto da Boa Vista. Olha, com patrocínio dos produtos de milho Gosto Mil, conosco também o Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, os trabalhos técnicos com a Maria Sobral, e aqui com a gente também a assessoria do amigo Erivaldo Gomes. Nós vamos iniciar o nosso Jornal da Sete de hoje com a crônica da Cristina Moraes, porém eu já quero dizer a vocês que eu estou recebendo aqui o Juca Viana, vereador aqui em Garanhuns, a Fanny das Manas, está aqui com a gente, entre outras pessoas da sua assessoria, vai estar conversando conosco sobre assuntos importantes na área da acessibilidade, da Câmara de Vereadores e muito mais, hein? Bom, daqui a pouquinho, após a crônica da Cristina Moraes. José Luciano Oliveira, um empresário bem-sucedido. Minha linda Garanhuns tem empresas que orgulham e levam o nome da nossa cidade além fronteiras. E já marcaram seu nome empresarial no competido mundo dos negócios. E nada acontece por acaso. A nossa situação geográfica e o clima de montanhas traz o apelo gastronômico e se notabiliza cada vez mais com suas marcas fortes que incluem essa característica empresarial. Às 9 da manhã na Câmara. Tudo só acontece porque, portanto, toda empresa bem-sucedida, 16/8, partido, coloca suas ideias em prática e faz tudo. Juca Viana, partido. O senhor Luciano Oliveira cresceu vendo seu pai. Ambos fazem parte da comissão e assim construiu seu nome, sendo os precursores na chegada de supermercados aqui em Garanhuns, onde até então fazíamos as nossas compras 30 de nos agosto e maravilhosos 16 de setembro. mercados. Ou na minha memória de criança, lembro o seu Nezinho com a sua venda na Avenida Santa Rosa. Certo. Sim, quem está aqui? As famílias garanhuenses passaram a fazer suas contas Giovana Riboredo. Giovana, tu é família de Alexandre Riboredo? e escolhemos o que queremos Bem, levar. Giovana Riboredo. Grande avanço. É assessora de Fanny, é? Que foi crescendo tanto, que abriu as portas para E você já comentou o nome, garotinha? Nelly Bento. Mas foi 16. A chegada do Assessora do Juca. que logo se tornou Olha, eu não levei o material porque o equipamento Bairro da Boa Vista caríssimo. e Heliópolis. É de 15 a 20 mil aqueles aparelhos. Eu teria que comprar no mínimo 10. Uma No gama de mínimo. produtos variados. Mas frutas e verduras eu tenho uma outra fresquinhas, proposta. Uma maravilhosa Aí aos poucos eu vou já passando para você e ver se a gente faz alguns eventos mais pontuais. Doces e salgados. Porque eu não vou pedir para a Câmara comprar, nem a Câmara vai me adiantar uma verba para comprar. Agora, se a Câmara tivesse, era uma outra situação. Maria, quando ele fizer isso, tu desliga. Tu diz, não quero ligação. Outra coisa, gente, deixa eu falar aqui para vocês. Luciano Oliveira instalou a primeira estúdio de rádio FM em Garanhuns, a 7 Florinas, a 100.5. Houve propriedade do empresário e ex-prefeito de Garanhuns, senhor Ivo Quinô do Amaral. Mas a sua ânsia de investir em empreender na minha linda Garanhuns passou para o ramo da indústria com a produção de café. E que café? Oi? O café Não, mas eu não... que está entre as 22 maiores fábricas do Brasil em sua área, e este ano completou 45 anos de sua E eu fundação faço na minha parte da linda mandata Garanhuns, coletiva onde sou Fanny das apaixonada Manas, tá bom? pelo maravilhoso café Ouro Verde, que quando morei no estado da Paraíba, rodava 180 quilômetros para adquirir o meu café preferido. A marca Ouro Verde cresceu e atua em outras áreas também, como massa para cuscuz, porque a gente outros pode alimentos, fazer além de ração para aves qualquer e evento peixes. lá E em atua audiodescrição lá na nos Câmara de estados de Vereadores. Pernambuco, Alagoas
e passa Desde a que se gera criar, em veja média bem, se criar um 150 segundo empregos diretos, Face, fora os indiretos. onde nesse Com o Face exemplo do o pai, áudio vai com Luciano acesso Oliveira com conta áudio com seus descrição. filhos na Porque se o administração outro, da empresa. se eu Mas a entrar no batuta outro, eu está vou com entrar, Luciano áudio Oliveira, vai entrar quem tem atrapalhando sua experiência. os vídeos. Nos Alguém seus já não vai 77 gostar, a anos grande maioria. vividos. Luciano Oliveira E o pensamento e para toca seu negócio com acessibilidade é sabedoria. diferente. Já não Porque eu sei emprego que e estão renda falando em diretamente Garanhuns, que vale com o salientar. público que Quem necessita tem dessa acessibilidade. conservou o emprego de todo o seu quadro Entendeu? de Não, mas funcionários. o problema Luciano é Oliveira que tem ou que Luciano pensar. Zacarias. Se nós O montamos nome uma herdado do cabine, seu pai é o que muito monta? bem Por quê? Porque casado, a ideia é com levar para seu não amor da vida apenas para o que toda, estão a ali na Dulce e Câmara, Neiga mas Valda tem que Oliveira. levar E para os que juntos estão nas suas construíram casas. Exatamente esse é o a sentido. nossa Veja bem, o homenagem Face vem exatamente àqueles preencher que fizeram e essa fazem lacuna. Não é para a quem está história lá, é para da quem minha está linda externo. Garanhuns. E Viver, Tá? A cabine lá preservar tem, e só que agora ela já está homenagear ocupada, né? por Inicialmente, que era a cabine de imprensa. Mas como agora o pessoal da filmagem do YouTube está lá, mas é algo que a gente pode ir aprender. Depois falamos sobre isso. Valdir Marino. Agora 12 horas, mais 10 minutos. Tá aí que belíssima crônica da Cristina Moraes. Mais uma boa crônica falando desse baluarte. Luciano Oliveira, o homem do café Ouro Verde. Os microfones estão abertos. Estavam abertos os microfones, Maria? Diz aqui a Cristina Moraes. O que foi que ela disse mais aqui? E que a crônica não estava audível, foi? Talvez no início, né? Eu acho que foi, né? Foi na Mas casa- eu vou então repetir a crônica no próximo bloco, tá, Cristina Moraes? Para não haver aí nenhum prejuízo desse trabalho maravilhoso que você fez. Bom, nós estamos aqui no Facebook da TV Garanhuns Agreste, onde vocês podem acompanhar. Eu não vou poder interagir com vocês. Então aqui do meu lado está o Juca Viana, não é, vereador, pessoa com deficiência visual, e a Fanny Bernal, né, logo ao lado do Juca Viana, que é a da mandata Fanny das Manas, que é muito conhecido. Ela é do PT, está aqui conosco, e o Juca Viana é do PTB. Mas eles estão aqui porque fazem parte da Comissão de Acessibilidade e Inclusão da Acessibilidade da pessoa com deficiência, tá? Então é uma comissão muito importante, sobretudo nos tempos de hoje, em que se descobriu que devemos ter feito muito mais para dar acessibilidade a todos por igual, quando não estávamos cumprindo a nossa tarefa. E agora mais acesa ainda na Câmara de Vereadores com a chegada do Juca Viana, compondo a comissão, não só com a Fanny Bernal, como outros que fazem parte. A gente vai saber já já como é que está formada essa comissão. E essa temática de hoje, eu trago, antes eu quero abrir um adendo aqui, para dar o meu boa tarde a Giovana Rivoredo, é assessora da Fanny Bernal, está aqui conosco também, e a Nelly Bento. Evidentemente, vocês não vão poder ver, porque elas estão aí cumprindo aí os protocolos, estão aí afastadas aqui da nossa mesa. Entrou em pauta, né? Não entrou em pauta, como já foi aprovado e já começa na próxima segunda-feira, audiências com relação a essa acessibilidade à pessoa com deficiência. Como é que se vai dar isso? A gente vai saber agora, né? Qual a bandeira que foi levantada, onde se pode melhorar em Garanhuns, onde pode se trazer quando não se tinha, e quais são as perspectivas a partir desta comissão. Inicialmente, eu dou boa tarde a Fanny Bernal, da mandata Fanny das Manas, do PT, que já aproveita também para declinar aqui todos que fazem parte aí exatamente desta comissão. Boa tarde, Fanny. Boa tarde, Valdir. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente está aqui hoje enquanto comissão de
inclusão, de acessibilidade das pessoas com deficiência. E é um prazer estar aqui ao lado desse guerreiro, Juca Viana, que vai saudar cada um daqui a pouquinho, que é uma pessoa que vem cada vez mais batalhando nessas trincheiras, e é com muito orgulho que estamos aqui promovendo, aqui na cidade de Garanhuns, pela primeira vez, enquanto comissão, essa série de audiências públicas que pretendem ouvir para que a gente possa transformar políticas públicas e melhorar a cidade de Garanhuns. Muito bem, vamos à boa tarde então do Juca Viana. O Juca, que está aqui em nossos estúdio, é uma pessoa com deficiência visual, já veio aqui várias vezes, acho que já está um pouco mais íntimo aqui dos microfones da FM Sete Colinas, e um prazer enorme tê-lo aqui mais uma vez em nosso estúdio. Juca, boa tarde. Boa tarde, Valdir Marino. Boa tarde, ouvintes da Rádio Sete Colinas. Realmente, Valdir, aqui eu me sinto em casa, já que vim várias vezes usar os microfones da Rádio Sete Colinas para debater políticas públicas, principalmente relacionadas à pessoa com deficiência. Vários temas, vários anos, a gente sempre está juntos nessa parceria. Você que é uma pessoa que é um pioneiro, vamos dizer assim, na parte da audiodescrição no município de Garanhuns, a gente tem essa parceria. Obrigado. Há muitos anos nós temos essa parceria, onde você já fez audiodescrição em Natal Luz, Festival de Invernos, entre outros eventos do município de Garanhuns, levando sim a inclusão social, é muito importante. E essa comissão, né, eu quero saudar a minha colega Fanny das Manas e também a outra membra da comissão, a nossa relatora, que é a vereadora Nelma Carvalho. A Comissão de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência foi um projeto da minha autoria. Quando cheguei, naqueles 5 meses que passei no último legislativo, 5 meses na Câmara de Vereadores de Garanhuns, vimos a necessidade de criar essa comissão. E hoje temos orgulho, né, de ter criado essa comissão e ter essas pessoas aí, como a vereadora Nelma, a vereadora Fanny, para que juntos possamos discutir propostas, ouvir a sociedade, para que cada vez mais a acessibilidade possa avançar em nosso município. Muito bem, mandar um abraço. Agora sim já posso interagir aí através do Facebook da TV Garanhuns Agreste. Faz muito tempo que eu não realizo programação através do Face, mas o Adamec Cleiton, né, que está por aqui já, filho de Aloysio Alves, o microfone está aberto também, ó, estava lá no início o microfone aberto. Diz também aqui o Adamec Alves. Muito bem. Fanny, como é que se começou? Essa comissão, pelo seu conhecimento, ela já existia na Câmara ou foi formada agora nessa gestão? Então, como o vereador Juca trouxe, ela foi criada na legislatura passada, né, no último ano. Ela nasceu juridicamente, mas efetivamente ela foi composta esse ano. E aí essa composição, não apenas dessa comissão, mas das outras, se deu de forma muito orgânica na casa e não poderia ser diferente. Essa comissão hoje conta com o presidente Juca Viana, porque é bem importante que a gente traga a necessidade de tudo para nós com nós. E essa comissão de acessibilidade tinha que ser representada, porque representatividade importa, por uma pessoa com deficiência. E Juca Viana está como presidente, a Nelma Carvalho está como relatora e eu faço parte como membra. Muito bem, estou conversando com a Fanny Bernal, da mandata Fanny das Manas, também conosco o Juca Viana, presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência, que iniciam na próxima segunda-feira uma série de reuniões muito importantes com relação à temática da comissão. Estou trabalhando aqui em nome dos produtos de milho Gosto Mil, cuscuz, xerém, fubá, munguzá nas prateleiras dos supermercados e mercearias. Juca, quais serão as discussões nesse primeiro momento? Acontecerá na segunda-feira, a partir de que horas e o que será discutido inicialmente? Valdir Marino, nós pensamos para discutir nessa primeira audiência pública a questão da educação, principalmente a educação inclusiva para a pessoa com deficiência, bem como a questão do esporte,
para a pessoa com deficiência? Porque a gente pensou nesses temas. Daqui a pouco terão outros temas que nós vamos falar aqui. A vereadora Fanny vai falar da segunda audiência pública e assim a gente vai discutindo aqui sobre essas audiências. A gente pensou nessa parte de trabalhar a educação inclusiva, porque todos têm conhecimento que agora no mês de outubro chega o PPA na Câmara de Vereadores, que é o plano para os próximos 4 anos. Chega o LOAS, que é o plano para o ano que vem, o orçamento para o ano que vem, e chega o PPA. Então a ideia de discutir essas audiências públicas relacionadas à educação inclusiva, para que a gente possa avaliar junto com os segmentos, a Câmara de Vereadores, né, através da Comissão de Acessibilidade, e os outros colegas vereadores, que também com certeza estarão lá, para discutir este tema tão importante no município de Garanhuns, que é a educação inclusiva. O que temos? O que precisamos? Quais são os desafios que iremos enfrentar nesses próximos 4 anos? Então, Valdir, é um tema muito importante, um tema que realmente precisa avançar. Nós sabemos que no município de Garanhuns já existe algo que avançou. Após o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, após as associações como a PAI, a Advamp, a ZAMP, a PECONDEG, outras associações que trabalham com pessoa com deficiência têm avançado. Nós temos que confessar que avançou, mas precisa avançar muito mais. Existem as salas de recursos, existe a acessibilidade arquitetônica. Como elas estão? Precisamos avaliar nessa audiência pública, ouvindo sim aquelas pessoas interessadas que são os alunos, os professores e os gestores que estão no dia a dia enfrentando cada dificuldade. Que maravilha! Esse é o Juca Viana, do PTB, presidente da Comissão Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência, aqui ladeado pela Fanny Bernal, da mandata Fanny das Manas, divulgando, trazendo mais clareza dessas audiências que vão acontecer a partir de segunda-feira com relação a esta temática. Após o intervalo, vamos voltar dentro ainda dessas questões muito importantes, né? Depois o Juca vai clarear para a gente o número, ao menos no que lhe compete e tem conhecimento de deficientes que tem hoje aqui no município, sobretudo na questão da pessoa com deficiência visual, para vocês terem uma ideia da importância de leis, né, de acessibilidade para essas pessoas. Mandar um abraço a Lourdes Magalhães, a Estela Magalhães também, a Estela, na verdade, Estela Magalhães, que é a sua irmã. E hoje pela manhã eu dei uma passadinha antes lá, né, para aquele cafezinho da manhã característico do nordestino, uma tapiocazinha, aquele queijinho, uma boa prosa, que é bom para a gente iniciar bem uma terça-feira como esta de inverno, aqui na cidade de Garanhuns. Então, após o intervalo, nós vamos voltar nas questões da acessibilidade, hein? Tem muita gente que ainda acha que a acessibilidade é simplesmente você chegar ali chegar no estacionamento e pintar ali só uma cadeira, não é? O deficiente, a pessoa que tem deficiência de locomoção, não é? Ou outros que acham que não, a acessibilidade basta a gente colocar aqui essa informação aqui do estabelecimento em braille, pronto. Então já está acessível, não é? Ou outras situações. E vocês vão ver que não é só isso, né? É muito mais. Depois eu digo por que eu levantei essa questão. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos já, nos aguarde. Muito bem, eu vou fechar aqui com a questão da educação e passo para a Fanny, a gente já passa para a segunda reunião, né? E sua temática, né? Suas discussões, certo, Fanny? Né? Maravilha. O tempo que a gente tem, o tempo nosso. É verdade. O tempo que a gente Vou dizer agora. Vai dividir as outras duas audiências. Fala, Socorro Sobral. Esportivas e recreação, em respeito à mente e ao corpo, dos laboratórios com aulas práticas e se aprende amor e respeito ao próximo. No Da crônica dela foi
Sim, nas atividades E foi. Vixe Maria, que coisa boa. E ela viu eu dizendo que amava ela, não. Ah, pois eu vou falar na próxima vez, eu me desculpe. Pesa mais de 50 quilos e está com a saúde em dia. Não, mas não, eu vou, daqui a pouco eu coloco de novo, viu? Diga ela que fica tranquilo. Só precisa Tchau. mais próximo com sua carteira de identidade ou É, profissional. deixa comigo. Com você. Abra seu coração que a gente já está É, com portas abertas. sim, nós vamos até 1 da tarde. Precisa de você. Nós temos 36 minutos a partir de agora. Viu? Tem um tempo muito bom. Serão 3 Então, o audiências, programa sabe? Pronto, cada bloco a gente fala de uma. Eu só vou fechar o primeiro e passar para o segundo, tá? Tá bom. Olha, eu vou colocar aqui a crônica, viu? Você cadê? Anda lá pra aqui. Com a preocupação sobre o coronavírus, aumentam também as falsas Sim, notícias. Moraes, ela já tirou foto. Por isso, as emissoras Eu de vou rádio também e TV peço de para Pernambuco participar estão em alerta, da informando com transmissão. seriedade, Mas eu prestando não serviço sei e como é tirando isso. dúvidas Como é da que eu boto ela população. para É o participar? canal das informações Se mexer oficiais nisso. com a sociedade. Não caia em fake news. Na hora de saber Mas eu mais posso sobre ir o coronavírus, vendo aqui, continue no rádio e na TV. Um alerta das emissoras filiadas à CERP. Deixa eu ir. Jornal da 7, segunda edição. Agora 12 horas mais 25 minutos, trabalhando em nome do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. Olha, no início, na crônica da Cristina Moraes, a crônica intitulada José Luciano Oliveira, nós tivemos aí o chamado ruído, né? Ruído é aquela coisa que conturba, que atrapalha, né? Que suja a informação. Então agora eu vou tentar, espero que saia agora mais limpa, né? Sem nenhum ruído, a crônica da Cristina Moraes, para vocês ouvirem, né? E aqui ficam minhas desculpas, que houve um vazamento aqui de microfone aberto, né? Bom, vamos lá então. Só um minutinho, deixa eu tirar o microfone aqui do Facebook. Pronto, da TV Garanhuns Agreste. Agora sim. O que aconteceu na verdade foi o seguinte, agora sim eu entendi. É que como eu tinha aberto o Facebook, não é? Então, tudo que eu falei aqui entrou pelo Facebook e aí conturbou porque o mesmo canal de áudio do notebook da crônica estava conectado no mesmo canal do Facebook. Foi essa a questão. Agora vai sair mais limpo aí para vocês. Vamos ouvir? Bora. José Luciano Oliveira, um empresário bem-sucedido. Minha linda Garanhuns tem empresas que orgulham e levam o nome da nossa cidade além fronteiras e já marcaram seu nome empresarial no competido mundo dos negócios. E nada acontece por acaso. A nossa situação geográfica e o clima de montanhas traz o apelo gastronômico e se notabiliza cada vez mais por suas marcas fortes que imprimem essa característica empresarial. Para tanto, tudo só acontece porque, por trás de toda empresa bem-sucedida, tem um cérebro, um mentor, que coloca suas ideias em prática e faz tudo acontecer. O senhor Luciano Oliveira cresceu vendo seu pai trabalhando no ramo de comércio e, assim, construiu seu nome, sendo um dos precursores na chegada de supermercados aqui em Garanhuns, onde até então fazíamos as nossas compras nos maravilhosos mercadinhos e vendinhas de bairros, onde na minha memória de criança lembro do senhor Nezinho com a sua venda na Avenida Santa Rosa. E na década de 90, as famílias garanhuenses passaram a fazer suas compras em um supermercado, onde nós nos servimos e escolhemos o que queremos levar para as nossas casas. Um grande avanço nesse nicho de comércio, que foi crescendo tanto que abriu as portas para que outros empresários também abrissem suas empresas deste mesmo ramo aqui em Garanhuns.
e foi uma era de ouro. A chegada do supermercado do lar, que logo se tornou robusto, sendo uma grande rede de supermercado, com lojas muito bem estabelecidas, no centro de Garanhuns, bairro da Boa Vista e Heliópolis. Ali encontrávamos de tudo em seu espaço de compras. Uma gama de produtos variados, frutas e verduras fresquinhas e uma maravilhosa padaria, que além do pãozinho quentinho, nosso de cada dia, oferecia também serviço de encomenda de doces e salgados. Mas como tudo na vida tem um ciclo, principalmente no mundo business, que é dinâmico e versátil, o empresário Luciano Oliveira deixou o ramo de supermercadista. E nesta sua versatilidade e empreendedorismo, Luciano Oliveira instalou a primeira emissora de rádio FM em Garanhuns, a 7 Colinas, a 100.5. Hoje propriedade do empresário e ex-prefeito de Garanhuns, senhor Ivo Tinô do Amaral. Mas a sua ânsia de investir e empreender na minha linda Garanhuns passou para o ramo da indústria de torrefação de café. E que café? O Café Ouro Verde, que está entre as 22 maiores fábricas do Brasil em sua área, e este ano completou 45 anos de sua fundação na minha linda Garanhuns, onde sou apaixonada pelo maravilhoso Café Ouro Verde, que quando morei no estado da Paraíba, rodava 180 quilômetros para adquirir o meu café preferido. A marca Ouro Verde cresceu e atua em outras áreas também, como massa para cuscuz, munguzá e outros alimentos, além de ração para aves e pet, e atua nos estados de Pernambuco, Alagoas e parte da Bahia, gerando em média 150 empregos diretos, fora os indiretos. Com o lindo exemplo do pai, Luciano Oliveira conta com seus filhos na administração da empresa, mas a batuta está com Luciano Oliveira, que imprime sua experiência, adquiridos nos seus 77 anos bem vividos. Luciano Oliveira é um conservador, lúcido e toca seu negócio com sabedoria, gerando emprego e renda em Garanhuns, que vale salientar que em plena pandemia conservou o emprego de todo o seu quadro efetivo de funcionários. Luciano Oliveira, ou Luciano Zacarias, nome herdado de seu pai, é muito bem casado com seu amor da vida toda, a doce e meiga Valda Oliveira, e juntos construíram uma linda família. As nossas homenagens àqueles que fizeram e fazem a história da minha linda Garanhuns. Viver, preservar e homenagear. Por Cristina Moraes. Muito bem. Muito bem. Oi. Ó, não estou me ouvindo. Aumenta um pouquinho aqui para me ouvir um pouquinho. Opa, agora sim. Muito bem, Cristina Moraes. Agora sim, né? Agora deu uma boa melhorada. Alisson Watley, é isso? Um abraço para você, Alisson. Obrigado pela conexão. Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo hoje com a Fanny Bernal, da Mandata Fanny das Manas, o Juca Viana, ambos vereadores, vereador e vereador aqui comigo, que fazem parte da Comissão de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência, sobre as audiências que estarão acontecendo em Garanhuns a partir da próxima segunda-feira, e a importância dessa discussão para a comunidade de todo o agreste meridional, sobretudo aqui da nossa Garanhuns, com a cidade sede e os seus distritos. Olha, eu tinha, no final do primeiro bloco, o Juca Viana falou na questão da educação, que será discutida já nessa primeira reunião, e nós tivemos recentemente um funcionário, uma pessoa sendo acolhida aí pelo município, não é, para, se eu não me engano, para Libras, né? Para auxiliar Libras. E quando falou, Garanhuns agora tem acessibilidade na educação,
e conversando com algumas pessoas da área da deficiência visual, na verdade, foi um movimento feito pelo município muito bom. Foi a inclusão de uma pessoa, de mais uma pessoa, no auxílio da Libras, mas não é um ensino em Libras. É muito diferente. Você ter uma pessoa para auxiliar um surdo é um fato. Mas você ensinar em Libras é outro completamente diferente. Então não confundir as questões. E outra, para o universo, são quantas pessoas com deficiência visual, mais ou menos, que servem de Garanhuns, através das entidades que você já passou, Juca? Bom, Valdir, as contas que nós fazemos enquanto associação, enquanto Conselho da Pessoa com Deficiência, a gente se baseia nos dados do IBGE. O censo do IBGE de 2010, olha, 11 anos atrás, né? Em 2010, ele contabilizou no Brasil 23,9% da população, é muita gente, 23,9% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, ou física, visual, auditiva ou intelectual. Mas no estado de Pernambuco, esses dados são mais graves. O IBGE contabilizou que em Pernambuco chega 28% de toda a população com algum tipo de deficiência. Ou seja, já em 2010, quando se contabilizava 136 mil pessoas no município de Garanhuns, nas nossas contas, na época, já existia 31.200 pessoas com algum tipo de deficiência. Isso é dados do IBGE, é real, né? Então, as políticas públicas para essas pessoas realmente tem que se discutir todos os dias. Todos os dias tem que se discutir. Por isso a necessidade dessa comissão de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência, Valdir. Muito bem, então estão aí os números, né? Então é uma comunidade muito grande e se tratando de todas as situações. Como eu falei, quando você coloca uma acessibilidade, você quer colocar ali, que é acessível, tá? Mas acessível a quê? Há que se levar em consideração todas essas questões, né? A surdez, a cegueira, a mobilização, a intelectualidade, entre outras coisas. O fato de apenas você colocar rampa, você deu um movimento que muitas vezes termina atrapalhando, porque tem rampas que saem do estabelecimento para a calçada, quando na verdade era para ser da partir do estabelecimento para dentro. Então botam para fora. Cria-se a acessibilidade para o cadeirante e tira-se, né, do deficiente visual, né, que vai topar ali, vai ter, enfim. Então essas questões precisam realmente serem bem discutidas. Mas vamos agora falar nesse segundo momento, que a Fanny vai trazer para a gente da discussão dessa segunda audiência. Essas audiências serão abertas, é isso? Para ficar bem entendido da participação do público. Exatamente, Valdir. As audiências são públicas e a gente convoca aqui toda a sociedade que venha construir conosco, venham trazer as demandas. Como o colega Juca trouxe, esse primeiro momento vamos estar falando de acessibilidade na educação e no desporto, e a gente entende que são assuntos bem complexos. Falar sobre escolas bilíngues ou escolas inclusivas, a gente tem que ver e pensar a cidade para que ela possa receber todas as pessoas de modo igual. Todo mundo tem direito à saúde, à educação, e não é uma deficiência que pode cercear esse direito. Nessa segunda audiência, que ocorrerá no dia 30 desse mês de agosto, a partir das 9 da manhã lá na Câmara, estaremos tratando da acessibilidade na cultura, no turismo e no direito à cidade, entendendo inclusive questões como essa que você pontuou. O que é que a cidade, o que é que a gestão está pensando para melhorar a acessibilidade nos espaços turísticos da cidade? O que é que a gente pode fazer para melhorar? Quais são os nossos avanços? Porque a gente sabe que a gente avançou, mas quais são os nossos desafios? Então, esse é o principal ponto de toda essa série de audiências públicas, é escutar o povo, para que o povo venha trazer para a gente
quais foram os desafios que eles encontram diariamente. E é escutar a gestão para ver o que é que a gente está avançando, o que é que está se pensando para essa área. E a ideia das audiências é exatamente isso. Trazer as demandas para que a gente possa criar leis, fazer uma fiscalização efetiva, planejada, porque não adianta dizer que a gente vai fazer acessibilidade e que isso vai ser feito de qualquer jeito. A gente tem que planejar e a gente tem que construir a cidade que a gente quer. Muito bem, essa é a vereadora Fanny Bernal, da mandata Fanny das Manas, conversando com a gente aqui no nosso jornal hoje, no oferecimento do Colégio Presbiteriano 15 de novembro. Portanto, na primeira audiência pública, dia 16, já na discussão a educação, e nesse segundo momento a cultura, turismo, não é, direitos, deveres, enfim, será discutido. Essa área da cultura e do turismo, ela é muito importante que seja discutida rapidamente e que já sejam tomadas algumas medidas, porque nós estamos aí com uma série de novos equipamentos chegando a Garanhuns, novos prédios chegando a Garanhuns, nós temos mudanças de órgãos públicos também em Garanhuns, que precisam se adequar exatamente para dar condições por igual à participação dessas pessoas, não é? De acessibilidade e inclusão, não só acessibilidade, como também incluir. Garanhuns, sobretudo aqui na questão do turismo, né, e cultura, eu acho que os nossos equipamentos precisam serem realmente revistos, adequados, porque nós temos muita deficiência nos nossos pontos turísticos. Eu estou implementando, eu tenho vários cursos nessa área da acessibilidade e da inclusão, da acessibilidade comunicacional, né, enfim, uma série de questões, e estou tentando montar um passeio, né? Eu já fiz um passeio, umas coisas mais pontuais, né? Como o Natal, junto ao Juca Viana na Advamp, com pessoas com deficiências visuais. Mas quando se vai ao Cristo Magano, ao Alto Columinho, ao Monumento Ipiranga, até o próprio Centro Cultural, a antiga estação ferroviária, ou o Relógio de Flores, então ainda não está pensado na inclusão dessas pessoas, né? Que tudo isso tem que ser mapeado, né? Primeiro, tem que ser colocado as placas em braille. Pode ter futuramente, que é algo um pouco mais dispendioso, de questões, informações sonoras, que mesmo assim precisará do braille. E eu ainda vou mais além, sabe? Assim, a gente pensar também quais peças de teatro estão chegando em Garanhuns com acessibilidade. A gente tem um cinema que seja acessível às pessoas com deficiência. A gente precisa ir mais além da mobilidade. A gente tem que preparar todos os espaços, todos esses direitos que se tem, que estejam preparados. A Câmara dos Vereadores, sabe? Sua escola, essa rádio. A gente tem que olhar para o lado e ver que esse dever é de todo mundo. Mas a gente vai fazer isso devagar, porque a gente sabe que também não consegue transformar a cidade de uma hora para outra. E para isso que a gente precisa da ajuda de vocês e por isso que a gente precisa chamar vocês para que participem dessa audiência pública. O problema, como eu poderia dizer, não é o problema, mas torna-se uma questão discutível em dois momentos. Esses novos equipamentos que estão chegando, talvez seriam os primeiros a serem mais orientados, porque ainda há como se adequar de certa forma. O problema maior esbarra na despesa, né? Porque você montar um prédio hoje, que ele venha ter uma acessibilidade, muda muito, né? A largura da porta, né? As rampas, ou o estilo do elevador. Então, quando se vai colocar isso no custo do engenheiro ou do arquiteto, aí eles terminam sentindo a inviabilidade e aborta essa acessibilidade. Então, realmente, isso precisa ser muito discutido. Eu sei que o Juca lutou muito
aqui em Garanhuns, e pela sua luta ele conquistou somente, nisso que você falou, Fanny, só no Festival de Inverno, né, ele conseguiu alguns, que ainda é muita luta para se conseguir, mesmo tendo direito, estando na lei, ele conseguiu algumas telas, alguns filmes com acessibilidade. Tem que escolher alguns shows, não são todos, eu tenho que escolher um ou dois e tal. Teatro também. Teatro. Então é uma dificuldade grande, mas já foi uma conquista a se comemorar. E quando sai do Festival de Inverno, então fica realmente muito complicado. E é uma pena porque toda essa comunidade fica desassistida. É como dizer, eu vou para o cinema, se eu tiver um parente com deficiência visual, eu vou para o cinema. Eu estou indo para o cinema, olha o filme, nossa, pinta aquele filme, e ele fica em casa, né? Porque ele vai fazer o que no cinema? Tem ninguém para orientar, que tem a técnica, que não foi contratado. Quando já deveriam os cinemas estarem com ADs, né? Segundo a legislação. Mas agora eles estão protelando, aí já botaram para mais um ano na frente, não sei, enfim. E a mesma coisa é o teatro. O Teatro do Garanhuns tem uma certa dificuldade, embora hoje já tenha até rampa, mas a cadeira não entra. Não há local para cadeirante, no caso do Centro Cultural. Já o equipamento do SESC já vai dar uma grande ajuda agora no Festival de Inverno, porque ele já vem capacitado para essas questões. Então, olha, muito salutar essa audiência. Então, você que está em casa, que tem parentes, conhecidos, vizinhos, ou você que é deficiente de alguma dessas áreas, seja ela qual for, vá lá junto, lutar junto para melhorar, não é? Isso vai melhorar, vai lhe dar uma vida mais saudável, mais igualitária, digamos assim, né? Eu lembro muito que sempre que eu vejo o Juca, eu pergunto pelos sinais sonoros que não existem até hoje, quando foi até prometido. Ao menos um ou outro semáforo com sinal sonoro. Vou falar um pouco dessa questão agora da acessibilidade. Você lembra da nossa luta? Sempre foi luta para trazer o primeiro camarote da acessibilidade para Garanhuns no Festival de Inverno. Foi luta. Depois veio os outros festivais, como Mestre Dominguinhos. A gente conseguiu. Nada se consegue fácil. A Comissão de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência, nós vamos fazer um trabalho junto com o Nelma e com a vereadora Fanny. Se a gente conseguir fazer com que... Já existem muitas leis, Valdir, muitas. Você falou uma importante, que é a lei que garante a acessibilidade nessa questão do sinal sonoro. Existe a lei. Não é preciso fazer mais leis nesse sentido de acessibilidade em Garanhuns. Já existem as leis. Agora, é novidade... Foi instalado essa semana, está sendo inaugurado dessa semana para outra. A gente fez a solicitação, né? Fiz a solicitação ao secretário da MSTT, né? Rodolfo, presidente. Sim. Rodolfo, e foi instalado o primeiro agora, essa semana, de frente ao Centro Pedagógico de Apoio à Pessoa com Deficiência, ali na rua Agamenon Magalhães. Magalhães. Está na fase ainda de pintar a faixa, que estava chovendo, mas já foi instalado os equipamentos. Então falta pintar a faixa e fazer as rampas. Eu acredito que até o dia 20 esse semáforo está funcionando ali naquela rua. É uma conquista? É. Já é lei? Já é lei. É necessidade de fazer uma lei para ter sinal sonoro na cidade? Não. Já existe a lei. O importante de nós, enquanto comissão, todos nós da comissão, é sempre estar verificando a lei, o que é que já existe e o que não existe. O que não existe, mas que a lei já garante, vamos em busca para que garanta os direitos das pessoas com deficiência no nosso município. Muito bem. Olha, o Adamec diz que lá na sorveteria dele, fica ali no bairro Bela Vista, ele diz que já foi feita com a rampa de acesso para cadeirante. Muito bem, esse sinal é bom saber, eu vou até verificar essa ali na Agamenon Magalhães, né, e procurar estar até presente nessa inauguração. Importante isso, né, será um marco inicial para essas questões. Olha, trabalhamos aqui em nome dos produtos de milho Gosto Milho, cuscuz, xerém, fubá, munguzá,
nas prateleiras de supermercados e mercearias. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre essa terceira audiência, né, com relação à Comissão de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência aqui em Garanhuns. Eu lembro até que eu participava do curso de Tiflologia, isso mesmo. Mandar meu abraço aí ao Carlinhos, né, ao Gaudêncio, a Josi. A Josi dá uma aula maravilhosa, viu? A esposa do poeta da natureza, Paulo de Mello. Então, nosso abraço. E uma pessoa lá, uma professora lá de São Bento do Una, falava da deficiência que tem a gestão com relação à da acessibilidade. Ela falou nos transportes coletivos, essas coisas, etc. Eu digo, opa, olha, aqui em Garanhuns a gente tem alguns avanços. Ela, sério? Eu digo, Cite 1, eu digo, nós tivemos aqui, ao menos eu acompanhei, com o Juca Viana, o Conduz, que pega o cadeirante, né, pessoas que têm pouca mobilidade, e se desloca para alguns lugares. Os ônibus aqui também têm elevador. Tudo bem que muitas vezes não funciona, né? Mas tá lá um elevadorzinho para descer, pegar o cadeirante, ou quem tenha pouca mobilidade, e colocar para dentro do coletivo ou desembarcá-lo. Então eu fiz essa lembrança também para que a gente fizesse justiça, né, Juca? Olha, eu vou ao breve intervalo e volto então falando sobre essas questões que pode parecer para alguns um assunto talvez de segunda discussão, mas não é. Ela é de primeira, até porque muitos que não dependem dessas leis hoje poderão depender delas amanhã, hein? Isso me incluo eu. Não fique por fora. TV Garanhuns Agreste. É o Facebook da TV, aí você entra e baixa para você pegar o vídeo, tá? TV Garanhuns Agreste. Aumentar o comércio da nossa cidade. Tu lembra, né? Quando caiu do telhado. Rapaz, ainda hoje tem gente que acha que eu fiquei meio maluco, rapaz. Eu não sei o que disseram para as pessoas. Uns acharam, uns receberam a informação que eu tinha tido um derrame. Eu sei que as pessoas têm gente que me cumprimenta. E aí, como é que tu estás? Tá bem mesmo? Eu digo, bem, tô normal, tranquilo. Aí, foi Deus mesmo. Foi queda grande. Mas eu tô sentindo uma sequela na coluna, né? A coluna já, quando eu durmo no dia seguinte, ela já machuca um pouco. E o doutor disse que eu tinha um problema antigo de coluna. Acho que deve ter agravado um pouco, né? Mas, graças a Deus, a minha cabeça ficou no lugar. Acho que é muito bom fazer pilates, né? Pra Pilates, tô louco pra fazer, né? Eu botei Tem uma pessoa preparando. maravilhosa aqui, que é a doutora Natália Galinha. Ela é muito boa. Onde é? Com seriedade, Ela, prestando serviço e tirando eu não sei como é dúvidas que da chama o consultório população. dela, O fica canal ali das perto informações oficiais com a sociedade. da- Não caia em do fake Monte news. Sinai, Na hora de tá ali saber mais subindo, sobre naquela o avenida que coronavírus, tem continue quase na vizinho rádio uma e na TV. farmácia de Um alerta manipulação. das emissoras Eu posso te filiadas à passar o CEP. telefone dela, se você quiser, minha mãe faz com ela. Jornal da É Sete, muito bom. segunda edição. Valdir Marino. Agora 12 horas a mais 52 minutos, estamos aqui ao vivo pela TV Garanhuns Agreste e o Facebook da nossa TV, reiniciando aqui no Facebook essas transmissões. Hoje eu estou recebendo a Fanny Bernal, da Mandata Fanny das Manas, aproveitar e mandar um abraço para Marília, né, e para Fernanda Limão, Marília Ferro, e também a Fernanda Limão. E estou aqui também com o Juca Viana. Eles fazem parte da comissão, na verdade o Juca Viana é o presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência, lá na Câmara de Vereadores.
A Nelma Carvalho é a relatora e a Fanny das Manas, a Fanny Bernal é membro dessa comissão. Eles abriram 3 audiências, começa agora na segunda-feira, às 9 horas pela manhã, para tratar das questões da acessibilidade em Garanhuns. Isso é muito importante para uma cidade que vem crescendo muito. Eu acho que a gente está vivendo e prestes a adentrar no melhor momento do turismo de Garanhuns. Isso tem muito a ver com acessibilidade. Lá em Porto de Galinhas, nós temos, eu já acompanhei por lá, grupos de turistas só com pessoas com deficiência visual, viu, Juca? Lá em Porto de Galinhas. Eu estive agora recentemente em Aracaju, que tem um dos sindicatos mais organizados dos guias de turismo. É um curso que eu estou em andamento, terminei agora o primeiro módulo, em que eu estou também tentando detectar como é que funciona lá a questão da AD. E em Garanhuns, com esses equipamentos chegando, ora, nós temos de equipamentos novos, né? Temos aí o Prédio Verde que está chegando, que o pessoal chama Hotel Verde, nós temos aí o shopping, né, prestes a acender realmente aqui em Garanhuns, temos a vinícola Vale das Colinas, que é um sucesso enorme, o sucesso é tão grande que o vinho não dá para segurar toda a temporada. Então foi salutar, até a informação que eu obtive, está chegando uma vinícola chilena e uma vinícola italiana, e vem, parece-me, ter um interesse em uma vinícola alemã também. Então imagine daqui 5, 10 anos no que vai se tornar Garanhuns, né? Com suas salas de cinema, com seu shopping, todos esses equipamentos, e o que nós já temos aqui em Garanhuns, a importância da acessibilidade para tudo isso. É o Festival de Jazz que está retornando, é o São João que vamos ter encorpado com Viva Dominguinhos, é o Natal de Garanhuns, que já é um Natal grande. Então é necessário que as pessoas realmente sejam iguais, não é? O que não acontece. Deixa eu até pontuar aqui para a gente fechar essa questão dos iguais, eu vou dizer por que depois. Mas Fanny, Juca, Viana, fiquem à vontade, em nome do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, para falar sobre essa terceira audiência. O que é que vocês pretendem pontuar nesse terceiro momento que teremos lá na Câmara de Vereadores de Garanhuns? Então, fecha essa série de audiências públicas no dia 16 de setembro, a audiência pública com o tema Acessibilidade no SUS e no SUAS, Avanços e Desafios. A ideia é a gente discutir todos esses temas relativos à cidade de Garanhuns, todos esses temas que tratam sobre acessibilidade, para que a gente possa melhorar e ter a cidade que a gente tem. Porque iguais somos todos, só que a gente precisa ter igualdade de direitos. A gente precisa que os nossos direitos sejam respeitados e que a gente possa exercê-los com igualdade. Tanto uma pessoa que não tem deficiência, como as pessoas com deficiência. E é por isso que a gente reforça mais uma vez esse convite. Venham, cheguem junto, venham construir conosco a Garanhuns que a gente quer. Julga? Bom, reforçando aqui, esse tema é um dos temas mais importantes que será discutido. Como está a saúde da pessoa com deficiência no município de Garanhuns? Como estão os CAPs? Eles estão atendendo realmente as pessoas com deficiência como deveria? Como está a questão do CAPS infantil no município de Garanhuns? Ele já foi implantado? Tudo isso são discussões que lá nessa audiência pública, como está a questão dos remédios? Os remédios para aquelas pessoas que têm a deficiência intelectual, que precisa desses remédios controlados, como se chama, todos os dias. Como está o atendimento na saúde para as crianças autistas? Como? Tudo isso será discutido. Então as pessoas, os pais, mães e as pessoas com deficiência precisam
vir conosco nessa audiência pública discutir toda a questão da saúde da pessoa com deficiência do nosso município. Esse é um tema da saúde. Mas nessa também, Valdir, nós iremos discutir um tema que a gente já discutiu muito, eu e você, sobre o acesso ao transporte público. Acesso ao transporte público é um calo em Garanhuns. Sempre foi tema. Eu lembro de uma audiência pública que fizemos lá no Palace Hotel para discutir acesso ao transporte público. É uma dificuldade muito grande. A empresa coloca a culpa na prefeitura, a prefeitura coloca na empresa. Ou a empresa diz que toda a frota é acessível com elevador, mas não existem as calçadas, as rampas, realmente, o desnível das calçadas, as guias, para que o ônibus possa parar, descer o elevador e a pessoa com deficiência, principalmente a deficiência física, possa ter acesso. Muitas vezes, segundo a empresa, o ônibus sai da empresa com o elevador funcionando, vai na sua primeira volta, quando volta, muitas vezes o elevador quebrado, o problema mesmo de acessibilidade arquitetônica. Tudo isso nós iremos discutir nessa audiência pública também, para que precisamos, é um direito, transporte público está na Constituição, é um direito de todos. Então as pessoas com deficiência precisam ter acesso a todos os ônibus que são disponíveis pela empresa aqui no nosso município. Muitas vezes passa um ônibus com elevador e passa 5 ônibus ou 4 sem elevador. Ou seja, a pessoa com deficiência tem que estar esperando. Se quem não tem a deficiência, primeiro ônibus que venha, tipo linha Coab 1, primeiro já embarca e vai embora. Se for a pessoa com deficiência, aquele ônibus, se não estiver o elevador funcionando, tem que estar esperando o próximo. Está sendo justo isso? Está sendo tratado com igualdade todas as pessoas relacionadas ao transporte público no nosso município? Não, não está. Então, tudo isso quem vai dizer são as pessoas que realmente passam, sentem na pele, no dia a dia, todos esses problemas do nosso município. Essa audiência pública servirá para isso, para que possamos discutir e propor melhoria do acesso às pessoas com deficiência ao transporte público. E aí lembrando que essa luta é uma luta de todos, né? De todos e de todas as pessoas que fazem Garanhuns. Não é uma luta, não é uma bandeira exclusiva das pessoas com deficiência. A gente tem que ter consciência que essa luta é de todos nós. Como você mesmo trouxe, né, Valdir? Hoje eu não tenho nenhuma deficiência, mas quem sabe amanhã, né? O futuro a Deus pertence. Então venham conosco, vamos discutir e vamos construir a Garanhuns que a gente quer. É verdade. Bom, deixa eu falar aqui, a Iva Amaral, que está querendo conversar aqui comigo, pode ligar, viu, Silvio, que eu atendo o senhor aqui, eu dou um tempo e atendo, viu? Não no meu celular, você liga no telefone da rádio, que o meu celular está ali transmitindo a live aqui do nosso programa, tá bom? Hoje o Rosnaldo Salles, quero mandar um abraço aí, Rosnaldo Salles, ele também pontuou, né? Diz que, inclusive, já conversou com você algumas vezes sobre a Lei Joaquim Nabuco, estacionamento, né? Para deficiente, sempre foi um problema por ali. O problema de mobilidade urbana no município de Garanhuns é um problema muito sério. Mobilidade urbana e acessibilidade. Tudo isso nós teremos a oportunidade de discutir nessas audiências públicas. O quê? Lá ali, muitas vezes a gente foi com a MSTT, parava caminhões ali na vaga da pessoa com deficiência, os moradores ligavam para mim, a gente ia com a MSTT, era aquele problema sempre. Então é preciso se pensar num plano de mobilidade urbana, e nesse plano de mobilidade urbana tem que contemplar todas as pessoas com deficiência, os idosos, todas aquelas vagas reservadas, infelizmente, ainda não são respeitadas, mas agora nós temos essa comissão de acessibilidade. São mais pessoas. Então, as pessoas aí juntos com a sociedade. O vereador só, sem o apoio da sociedade, fica difícil, que a gente não tem como estar em todos os lugares. Mas a comissão está aqui, todas as demandas.
procura Fanny, procura Nelma, procura a minha pessoa e passa as demandas que nós, enquanto comissão, iremos sim tomar as providências para que os problemas possam ser corrigidos em nosso município. Bom, agradecer aqui a Fanny Bernal, ao Juca Viana, e desejar aí sucesso nessas audiências, eles que fazem aí a Comissão de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência. Esse é um grande motivo para vocês irem a partir da segunda-feira, a partir das 9 horas pela manhã, na Câmara de Vereadores, participar dessas discussões. Não é? Ninguém está livre de necessitar exatamente de fazer valer esses direitos. Eu quero fechar, antes de devolver a vocês para as últimas falas, quando eu falei a questão dos iguais, e a Fanny Bernal complementou aí com muito conhecimento que tem, iguais de direito, não é? Porque todos somos iguais de direito. Eu quis dizer isso porque o grande exemplo que a gente vê da falta de direitos iguais para toda a nação, ou para todo o povo, a humanidade, mas eu quero ficar mais aqui no âmbito do Brasil, é com a transmissão com a diferença que se faz, com a forma que se trata diferente das Olimpíadas com as Paralimpíadas. Então eu sempre falei isso aqui e hoje eu não deixaria de falar. Pela primeira vez na história, o Japão conseguiu fazer uma chamada, primeira vez, olha quantos jogos já houveram das Olimpíadas, a primeira vez que caiu uma única chamada para as Paralimpíadas, os Jogos Paralímpicos. E eu sempre entendo que as TVs entendem, os grandes empresários, o capitalismo, entende que uma pessoa sem um braço, não pode representar uma marca, não é? Uma pessoa sem uma perna não pode representar um produto energético. Uma pessoa, um cadeirante, não pode representar, né, um estado, uma pessoa com a cegueira, né, que nunca se passou um futebol de cegos, não pode representar, enfim. Então, é aí quando eu vejo que a gente precisa ainda caminhar muito, Fanny e Juca. Porque enquanto a gente aplaude, o mundo para assistir a superação daqueles que lá estiveram e se levantou nessa Olimpíada, foi a Olimpíada das Histórias, como o caso da Rebeca, não é? E outros, né? O menino Ferreira que começou a surfar na caixa de isopor, da superação. A gente esquece de que os Jogos Paralímpicos vai muito além da superação, não é? Vai muito além. Se isso é superar, que a gente viu, eu fico pensando nessas pessoas, onde muitas vezes naquele momento se tirou, ela achou que tinha perdido o chão, e deu a volta por cima, e hoje é um grande atleta. Nada, corre, joga, né, atira, pula, enfim. Então, cadê os direitos iguais? Não é? Porque nós não temos. Imagina, a gente vê autoestima nessas pessoas que fizeram histórias nessas Olimpíadas. Imagina a autoestima de um jogo paralímpico sendo transmitido para todo o Brasil. Não é? Como seria isso? Né? O que transformaria essas famílias? Né? Você chegar na casa de um deficiente visual, entrando ali aquela competição, ele ganha ali aquela medalha de ouro, e você dizer, tá vendo, filho? Pode ser você, não é? Ou um nadador e dizer, nossa, rapaz, eu não imaginava que podia nadar. Eu só tenho os cotoquinhos no braço. E nada desse jeito. Não, eu posso nadar também. Né? E isso está faltando no nosso país. É por isso que eu coloquei para pontuar aquela questão dos direitos iguais para quem, né?
como você disse, nada para nós sem nós. E é isso mesmo, Valdir. A gente tem que estar nessa luta constante contra o capacitismo, a gente tem que reforçar, seja nossos atletas, nossos para-atletas, a gente precisa ter políticas públicas que fortaleçam o esporte no país e a gente precisa lutar contra essa estrutura que apaga e invisibiliza aquele que não aquele que é uma pessoa com deficiência. Essa é a nossa luta, essa é a luta da Comissão de Inclusão, Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência. Reforçamos mais uma vez o convite, mas se você não puder ir pessoalmente para as audiências públicas, acompanhe pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais, pelo YouTube, a transmissão que será feita nas redes sociais da Câmara dos Vereadores, no YouTube, no canal da Câmara, mas também nas nossas redes sociais. Deixo aqui o nosso convite, @FaniDasManas, Instagram, Facebook, YouTube. Venha conosco, venham dialogar, vamos participar e construir a Garanhuns que a gente quer. Muito bem, Juca Viana, muito obrigado por ter aceitado aí meu convite. Eu quero acompanhar esses 3 momentos, mas deixar aqui também os microfones sempre abertos, vocês querendo voltar a cada audiência para a gente fazer aqui esse chamamento, discutindo o que já tem definido em cada uma dessas audiências. Eu que lhe agradeço, Valdir Marino, pelo convite que fez à Comissão de Acessibilidade para que estivéssemos aqui hoje, assim como estamos. Agradeço também ao diretor da rádio, Ivan Amaral, né? Que é uma pessoa aí que tem prestado o seu serviço a Garanhuns. É muito importante a gente estar sempre falando, sempre levando utilidade pública, sempre levando as informações para que as pessoas precisem ouvir e entendam que elas são muito importantes. Eu sempre digo, Valdir, no meu discurso, que as pessoas com deficiência elas precisam apenas de oportunidade. Você falou ali das Paralimpíadas, né? Você falou, as pessoas precisam de quê? De oportunidade. Vamos pensar em projetos, vamos pensar em dar oportunidade para que essas pessoas possam mostrar o seu talento, possam mostrar os seus potenciais, que são muitos, que as pessoas têm. Ou seja, as políticas públicas, é muito bom trabalhar com políticas públicas. Você já conhece a nossa luta de muito tempo. A gente não é de agora que estou vereador, que a gente luta para inclusão. A gente vem há bastante tempo lutando por essa inclusão. É a inclusão que eu acredito. É uma inclusão que realmente pode mudar a vida das pessoas, assim como mudou a minha. Eu fui reabilitado também após perder a minha visão. Então essa reabilitação que eu tive, essa oportunidade, eu quero que as outras pessoas também possam ser reabilitadas e possam ter sim a sua oportunidade de mostrar o seu trabalho, de mostrar o seu talento, de mostrar que é possível sim, basta as pessoas com deficiência ter a sua oportunidade. Muito obrigado, Valdir. Muito bem, são 11 horas, aliás, perdão, 1 da tarde, mais 11 minutos. Vamos a um breve intervalo e voltamos aqui para fazer o fechamento do nosso jornal. Podemos então encerrar aqui? Tá certo, então deixa eu encerrar parabenizando aí a Prefeitura de Garanhuns, que realizou as Olimpíadas também, né? Como houve um protocolo sem presença de torcedores, mas vários jogos, eu acho que continuam em andamento essas Olimpíadas, e movimentou muito, tem movimentado ali na Bela Vista, na Coab 3, tem movimentado aí muita gente, a comunidade, né, que carece aí também desses compartilhamentos, mesmo com protocolo. Para agradecer os produtos de milho, Gosto Mil, Colégio Presbiteriano 15 de novembro, Maria Sobral, que esteve comigo hoje, a transmissão aí no Facebook da TV Garanhuns Agreste, vocês podem baixar o vídeo e assistir quando quiser, tá certo? Agradecer também aqui a presença das assessoras, a Giovana Revoredo e a Nelly Bento, que ficaram também me assessorando aqui na câmera ali do Facebook da TV Garanhuns Agreste. Fico muito agradecido. A Fanny, ao Juca Viana, sempre que quiserem, portas abertas e microfones também. Vânia Costa está chegando agora, vai comunicar com vocês na tarde desta terça-feira. Um forte abraço, eu volto amanhã com as graças do bom Deus. Até lá então.
Jornal da 7, segunda edição. Pai, acompanhar alguma coisa.